Bom, primeiro de tudo, eu quero aqui, peço vênia para na pessoa aqui do Newton, que é o presidente da mesa, cumprimentar a todos que compõem aqui a mesa de trabalho que dirige a audiência pública. Quero também, de forma respeitosa, carinhosa e deferente, cumprimentar aqui as autoridades que se acham presentes, o que faço na pessoa do prefeito da minha cidade, Tiago Cervantes. Cumprimento também, de forma igualmente deferente, o presidente da Assembleia, André do Prado, cuja presença, no meu entendimento, é muito significativa do ponto de vista político, sobretudo pela fala clara e contundente que fez aqui hoje. Mas, presidente, para que a gente possa aqui abreviar, eu quero fazer o seguinte: eu dividi a minha fala em quatro pontos centrais. O primeiro que eu gostaria de chamar a atenção é sobre a legitimidade do processo que está sendo desenvolvido e da legitimidade do ponto de vista político da decisão que foi tomada quanto à privatização da rodovia. O segundo aspecto é a questão metropolitana. O terceiro, que é a questão especificamente da minha cidade, os impactos desse projeto nela. E, finalmente, o resumo do que eu penso sobre tudo isso. A primeira questão da legitimidade, eu faço coro aos que aqui tiveram, no sentido de que, como nós temos 13 cidades que vão ser afetadas por conta desse projeto, seria muito importante que essa audiência acontecesse em cada uma delas. Mas, para além dessa questão que já foi falada por todos, existe uma questão central que eu acho que é importante. Esse trabalho que está sendo feito de colheita de informações, ele não é possível ser auditado, porque nós não temos a possibilidade de saber, por exemplo, quais foram as contribuições que foram dadas por cada uma das pessoas que utilizaram, por exemplo, o meio digital para fazer isso. Então, eu acho que nessa perspectiva de ser possível auditar essas informações para que as pessoas saibam exatamente qual foi o tipo de contribuição, isso é fundamental. Então, mas é que nós não identificamos isso. Então, pode ser que... Tudo bem, então a informação é de que será, mas por hora nós não temos a dimensão dessa contribuição. E isso precisa ser auditado, porque se de fato nós estamos caminhando no sentido de viabilizar a participação da população de uma forma geral, é fundamental que a gente tenha acesso àquilo que foi falado, inclusive para, se for o caso, tomar providências que sejam possíveis. O segundo aspecto que eu acho que é muito importante ainda com relação à legitimidade, para que essa audiência não se converta apenas e tão somente num ato formal de legitimação de um procedimento licitatório, mas de um instrumento efetivo de participação popular, essa estrutura teria que ser, no meu entendimento, mais transparente e mais fácil acesso, porque também não é algo facilitado. Do aspecto da legitimidade política, o que nós estamos tratando aqui é se a privatização como política de governo, é algo que o Estado de São Paulo vai acolher. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para além da questão, porque o que nós estamos tratando aqui é o que pode ser acrescentado ou eventualmente suprimido desse projeto. Mas a decisão quanto ao fato dele existir já foi tomada. Então, é uma política de governo essa privatização. E por que eu chamo a atenção nesse sentido? Porque nós vamos, então, admitir no Estado de São Paulo uma política que, para fazer investimento, tem que privatizar? Esse é o ponto? Por que eu digo isso? Porque privatizar ou fazer investimento à luz de privatização é algo que me parece elementar. Assim como governar aumentando impostos também é. Governar pressupõe, fundamentalmente, fazer mais com o que se tem e procurar alternativa que não seja tão onerosa. Porque, por mais que se fale em investimento, nós sabemos que os investimentos são muito aquém do que o lucro que vai ser obtido pela iniciativa privada. Então, aqui nós estamos tratando de lucro, nós estamos tratando de investimento, sobretudo de empresa privada, que quer obter uma concessão. Então, é disso que se trata. O segundo ponto, que eu acho que... eu vou abreviar. O segundo ponto fundamental é a questão da região metropolitana, porque essa conversa toda que nós estamos tendo aqui, eu não tenho notícia de que ela tenha sido feita com o CONDESB, ou que o CONDESB tenha deduzido uma manifestação formal no sentido de que as questões metropolitanas não serão prejudicadas. Por que eu digo isso? Digo isso porque existe a Lei Complementar 815 de 96, que criou a região metropolitana da Baixada Santista, de modo que qualquer tipo de intervenção que nós tenhamos na região, necessariamente deve observar aquilo que dispõe a lei que criou a região metropolitana. Porque se nós entendemos que um projeto como esse tem que ser interpretado de maneira compartimentada, como se cada município fosse um universo isolado, desrespeita a lei que criou a região metropolitana, compromete a integração da região
região metropolitana e inviabiliza pela região metropolitana a utilização dos serviços que são regionalizados, conforme já foi dito aqui, sobretudo na cidade de Santos, que é para onde a maioria dos serviços de saúde regionais estão colocados. O terceiro ponto é sobre a questão doméstica de Itanhaém. Qual é? Para além dessa questão se vai ter ou não vai ter a ponte, ou como será feita para não se investir ali na construção da ponte, existe um outro aspecto que é importante. Mesmo que se faça o que a senhora anotou para discutir a possibilidade de incluir, o que nós temos concretamente? As pessoas vão desviar, vão entrar pela cidade, como já foi o que vai acontecer em outras cidades, e Itaém certamente vai acontecer isso. A nossa estrutura viária, ela não comporta o que vai acontecer, e eu não tenho notícia de nenhum estudo nesse sentido, porque Itaém tem uma questão peculiar importante. Nós temos um centro histórico com monumentos que datam do século XVII. E aí eu pergunto, como é que vai ficar para passar esse fluxo de veículo que já hoje em Itanhaém, do jeito que está, mesmo com a rodovia que integra a cidade inteira, já não é suficiente a atender na temporada de verão. Então, como que vai ficar o patrimônio histórico? Porque tem uma questão também importante do patrimônio histórico que precisa ser verificado, o impacto disso nisso. E além dessas questões, tem um outro também que é... 2 minutos, só vou concluir aqui. Vossa Excelência está viabilizando aqui, eu vou trazer essas questões porque reputo que elas são necessárias, até porque, como houve alguns colegas que não falaram, eu estou me arvorando do tempo deles. Mas veja só, também quero dizer que, no nosso caso, essa via é uma via fundamental de acesso. Ela integra a cidade. Então, os bairros estão todos integrados. Se de fato houver isso, nós vamos aprofundar diferenças sociais importantes, porque os serviços essenciais estão do lado de cá. Do lado de lá, nós temos, sobretudo, os bairros que são mais periféricos, que demandam maior atenção social. Então, nós vamos criar 2 cidades, dentro dessa perspectiva que nós vimos no projeto. E qual é o problema disso na prática? O problema é que nós temos a questão do transporte sanitário, os serviços de saúde ficam todos do lado de lá. Nós temos a questão aqui, são 67 ônibus escolares que nós temos no município, que fazem em média 3 viagens cada um, e eles utilizam quase na totalidade das viagens justamente essa via. O que nós vamos fazer com as crianças? Como é que nós vamos transportar? Como é que vai ficar esse custo todo desse transporte, do transporte sanitário para os municípios? E outras coisas, porque também os impactos sociais disso não foram verificados, porque tudo vai aumentar. Não imagine que esse custo pelos empresários não será repassado para o consumidor. Então, é alguma coisa que nós também temos que pensar. Por quê? Porque é uma região bastante vulnerável do ponto de vista social, não é? E, por derradeiro, o que eu gostaria também de dizer aqui? Gostaria de dizer que eu entendo fundamental a participação da Assembleia Legislativa nessa discussão e dos deputados federais, porque é uma questão que não é de Mogi das Cruzes, é uma questão que não é da Baixada Santista, é do Estado de São Paulo, porque a pessoa que está lá no interior, ela vai se servir da Baixada Santista, como a gente tem na temporada de verão, e também é importante destacar um aspecto. Se realmente o projeto passar sem essa discussão efetiva, se esse modelo de governo, de privatização, vigorar da forma como está sendo sinalizado que vigorará, considerando que a gente já tem notícia até de interesse na privatização, por exemplo, da Sabesp, qual é a consequência disso? O rolo compressor que estão passando hoje na Baixada Santista, em Mogi das Cruzes, Arujá, Itaquá, Suzano e Poá, vai ser o rolo compressor que vão passar em qualquer outra cidade do estado de São Paulo, a arrepio da vontade do povo. Então, a questão aqui, ela é eminentemente política, e é nosso papel chamar a atenção da população para esse aspecto. E, por derradeiro, agora sim, o que eu queria dizer? Que eu penso que, para além do apoio fundamental que eu acredito que os nossos parlamentares vão dar a essa causa que é mais do que justa, eu quero deixar aqui uma mensagem de reflexão ao nosso governador. Nós precisamos de um governo que pense menos em concreto e mais em investimento social e qualidade de pessoas. Obrigado.